noite, pessoal. Uma honra, uma alegria nós podemos estar aqui, começando o nosso treinamento hoje de liderança. Então, bem-vindo ao treinamento de liderança. E esse treinamento é preciosíssimo. Eu tenho certeza que esse tempo que nós vamos ter juntos agora, nesse treinamento de liderança, vai fazer com que tua vida espiritual, aquilo que Deus tem projetado para a tua vida, vai ser magnificado de uma forma muito grande. Ou seja, Deus irá te preparar nesse tempo que nós estaremos juntos para que tu avance de forma muito grande, extraordinária. Esse treinamento tem um objetivo, liderança, de levar cada pessoa que está numa fase de jovem espiritual a uma posição de pai espiritual, ou seja, levar à maturidade. Então, bem-vindo ao treinamento de liderança. Nós teremos muita coisa, muita disciplina, e eu quero que tu fique ligado, pegue a tua apostila, esteja sempre ligado com a tua apostila junto, porque a apostila é importante para ficar acompanhando, para ficar sublinhando, para ficar marcando aqueles passos e aqueles momentos que são importantes para ti, coisas que aqui vai ser de uma certa forma intensificado. Então, e muitas vezes vou complementar com algumas outras coisas também. Então, esteja com a apostila na mão e fique atento, porque será um treinamento de um grande valor para a tua vida, ok? Sempre como nós temos combinado, sempre faça as lições, acompanhe, esteja com alguém junto contigo, teu lado, e corrigindo as lições para que ali na frente tu esteja realmente habilitado e preparado. Não é suficiente apenas escutar as ministrações aqui. É importante que tu acompanhe, é importante que tenha alguém junto contigo, é importante que tu faça as lições e que não fique nada para trás. Muito bem. Primeira lição é sobre as células, que é um modelo de Deus para sermos a igreja dele, a igreja de Deus, para sermos a sua igreja. Conforme nós temos aprendido nos cursos de primeiros passos e fundamentos, há um desejo ardente, forte, intenso no coração de Deus em restaurar o seu relacionamento com o homem. Nós vimos tantas vezes, repetimos, tudo que Deus fez para que Deus restaurasse, para que o homem fosse ao encontro de Deus novamente e a relação homem e Deus fosse restaurada, esse relacionamento. Esse relacionamento havia sido rompido pelo próprio homem, ou seja, por Adão e por Eva, devido ao pecado, pela desobediência e quebra da aliança com Deus. Isso chamamos de a queda do homem, quando o homem caiu em pecado. Então, em contraponto, a restauração completa de tudo o que a queda causou é a salvação. Quando nós vamos no processo de restaurar aquilo que a queda gerou, então nós vamos para o processo da salvação que nós estudamos de uma forma muito intensa até agora. O objetivo de Deus sempre foi a restauração, a salvação de toda a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, 4 diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Em outra tradução diz, e sejam plenos do conhecimento da verdade. E em virtude do pecado, Deus ativou imediatamente o seu plano da salvação ao decretar a derrota da serpente de Satanás pelo descendente da mulher que foi Jesus Cristo. Em Gênesis 3,15, logo depois que o homem tinha pecado, Deus então traz essa palavra: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus está falando com Satanás. Deus está falando com ele e dizendo que colocaria essa distância
entre a descendência dela e esse descendente que seria Jesus. Pisaria no pé, na cabeça da serpente. A salvação precisa, então, alcançar todas as áreas da vida. O corpo, a alma, o nosso espírito, ativando o propósito de Deus de maneira integral, produzindo uma razão de viver. Muito importante nós entendermos que cada um de nós é chamado com um propósito, com uma razão. E nós não fomos criados por Deus por acaso. Nós não somos animais, nós somos humanos, somos homens e mulheres. Não somos que nem os animais. Os animais não têm propósito, eles vêm, nascem, morrem, se perdem, mas nós não. A humanidade é diferente. A humanidade, ela tem um propósito. Cada um de nós, na tua vida, Deus, quando te criou, quando tu veio à existência, Deus já tinha pensado em ti e tinha pensado num propósito, objetivo específico para a tua vida, para cumprir com o plano e com o propósito de Deus. Vamos ver como funciona isso, esse propósito, esse plano de Deus, para a gente entender. Para isso, nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele tem um tempo e um modo. Vou falar de novo. Todo o propósito de Deus tem um tempo e um modo. Então, o principal propósito de Deus, como nós já vimos em Fundamentos, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse propósito necessariamente passa pelo processo da salvação, restauração do homem e da sua filiação com Deus. O homem se tornar novamente, se reconciliar e entender que ele então agora é filho de Deus. Deus então determina os tempos para que os propósitos sejam cumpridos. Quando nós viemos até Deus, agora entra o propósito de Deus, começa a ser ativado em nossa vida. E para cada propósito há um tempo. Todavia, esta não é apenas uma questão de deixar o tempo passar. O tempo precisa contribuir dentro do modo, ou seja, do modelo correto, para que os propósitos sejam cumpridos. Então Deus, quando nós nos reconciliamos com Ele, ativa novamente o processo dele e o propósito dele em nossas vidas. Agora começa um novo tempo, uma nova época, que Deus quer operar em nossas vidas de forma muito objetiva. E para isso, existe um modo em que nós devemos agir, uma forma que nós devemos agir. Então, da mesma forma, para que a salvação e a vida de Deus pudesse alcançar a humanidade de maneira eficaz, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz fosse de uma vez por todas, foi necessário que os tempos gerassem um propósito da salvação, através de um modelo estabelecido por Deus. Primeiramente, o nosso Deus precisou que a humanidade se condicionasse a colaborar com esse projeto. Então, nós precisamos nos condicionar, estar dispostos a trabalhar no projeto que Deus tem para a nossa vida. Era necessário que Deus encontrasse verdadeira fé na terra. O que ocorreu quando Deus encontrou Abraão. Em Romanos 4,13 nos fala isso. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. O que nós aprendemos? Nós vimos que Deus encontrou um homem chamado Abraão. E através de Abraão, Deus começou a realizar e a cumprir com o plano dele aqui na terra. Desde o dia em que Deus fez uma aliança com Abraão, mais ou menos 2000, um pouquinho mais de 2000 anos, antes de Cristo aproximadamente, iniciou-se de fato uma longa jornada de preparação, um tempo e um modo para a vinda do Senhor Jesus e o estabelecimento do reino do céu
na terra através da igreja. 2000 anos Deus foi preparando, começando por Abraão, se passando 2000 anos, e Deus, durante esses 2000 anos, foi preparando toda a estrutura, toda a mentalidade, todas as coisas, para que Jesus pudesse chegar aqui na terra e o reino dos céus começar a ser estabelecido. Durante esse período de 2000 anos, Deus construiu, através da nação de Israel, que era a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, um modelo do seu pensamento de como a sociedade deveria existir. Cada um vivia do seu próprio jeito. Cada um vivia segundo pensava que era melhor viver. Agora Deus tirou Abraão no meio do povo, e através de Abraão e dos seus descendentes, Deus construiu uma nação. E essa nação construiu de forma diferente do restante das nações do mundo. Com nova cultura, com novo pensamento, com novos paradigmas, com um propósito muito específico. E agora, esse modelo foi estabelecido, então, através da linhagem, dos hábitos e da trajetória histórica desse povo, conforme aprendemos ao estudar o Antigo Testamento. Então nós percebemos que lá no Antigo Testamento Deus vai contando, a história vai avançando e Deus vai construindo uma história, construindo uma nação, construindo o pensamento de Deus aqui na terra. Essa antiga aliança, chamada Antigo Testamento, serviu para preparar o que estava por vir, ou seja, para preparar aquilo que nós chamamos de a nova aliança de Deus com o homem. E essa nova aliança tem o nome de Novo Testamento. Dentro das nossas Bíblias, disponível a todo aquele que crer, através da obra de Jesus na cruz, através do Evangelho, que são as boas novas do reino de Deus. Vejam agora Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, e não apenas ao que estão sob o regime da lei, que eram os descendentes físicos de Abraão, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, aqui diz que a promessa, o propósito, o projeto de Deus, que começou em Abraão, ele foi destinado para todos os descendentes de Abraão. E não apenas os descendentes físicos de Abraão, mas também os descendentes espirituais. Porque aqui diz que aos que têm a fé que Abraão teve, esses também agora têm o direito da promessa que Deus começou na vida de Abraão. No tempo propício, Jesus veio à terra e estabeleceu essa nova aliança através da sua própria morte na cruz e ressurreição. Como parte de todo esse projeto, Jesus reformou alguns conceitos perdidos devido à religiosidade, ativou a graça de Deus, nos deixou o Espírito Santo e estabeleceu um modelo de perpetuação do propósito da sua vinda através do discipulado e comissionamento para o estabelecimento do reino de Deus. Está escrito assim em Efésios 1:10. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Vamos revisar isso que nós passamos até agora. Então Deus, ele tinha um propósito, um plano, escolheu Abraão, Abraão se disponibilizou, deixou toda a cultura, deixou tudo aquilo que ele fazia, seguiu, foi por uma nova terra. Nessa nova terra, Deus começou a instruir Abraão todo o projeto, todo o plano dele. Abraão teve filhos e esses tiveram filhos, e daí nasceu toda a nação de Israel. Deus orientou, gerou essa nação de Israel com leis, com um modelo de nação,
E agora Deus mostrou através dessas leis, desse modelo, desses estatutos, Deus mostrou como ele idealizou uma nação. Essa nação chegou ao ápice quando Davi e Salomão estavam no seu reinado. Eles governaram e a nação de Israel se tornou tão poderosa, tão rica, conquistou tantas coisas, produziu tanto que vieram reis e vieram gentes do mundo inteiro para ver o que estava acontecendo nessa nação de Israel, que estava vivendo de uma forma completamente diferente de todas as outras nações. Quando se completou o tempo, chegou o tempo propício, chegou o tempo ideal, a Bíblia diz que Deus mandou então a Jesus. E Jesus então fez toda a obra e através da obra de Jesus se inaugurou um tempo novo que nós chamamos a nova aliança, um novo testamento. Até Jesus era a velha aliança, o velho testamento. Essa velha aliança, ela não continha toda a grandeza que a nova aliança contém. Essa aliança foi feita no sangue de Jesus. E através do sangue, agora, nós temos acesso de entrar e viver neste propósito de Deus. Bem, aí começa a história, uma nova história. Uma história em que nós agora começamos a aprender, porque através dessa nova história que Jesus fez na cruz, nós agora somos inseridos, cada um de nós, cada pessoa que está vivendo hoje, é inserido neste propósito. Por isso, aqui agora, quando Jesus fala da grande comissão, Jesus comissionou, Jesus deu um chamado, Jesus deu uma missão. E essa é a grande comissão que está escrita em Mateus 28, 18 a 20. Quando Jesus, agora um pouco antes de subir aos céus, então ele deu aos discípulos essa comissão. Essa comissão não era apenas para os discípulos daquela época. Essa comissão é para nós hoje, para cada um de nós. Ela é para cada pessoa que está vivendo na terra hoje. Então, o que nós vamos ler agora não era para eles, não é para outros. É para mim, é para ti, a grande comissão que Jesus deixou aos seus discípulos. Diz assim Jesus: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E agora Jesus está dizendo: eu tenho essa autoridade, toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu serei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós vimos aqui que Jesus deu uma comissão, uma missão. E qual é essa missão que Jesus disse? Vão e façam discípulos. Vão e discipulem pessoas e discipulem todas as nações. Isso foi o propósito de Deus. E isso é o propósito de Deus para todos nós. Ninguém de nós está fora dessa missão. Pelo contrário, todos nós, essa missão é para todos nós. Ninguém está fora dessa missão. Esse texto de Mateus 28, 18 a 20 é conhecido como, então, a grande comissão. Pois, através dele, Jesus deixa seu comissionamento, ou seja, ele passa o bastão do projeto de Deus nessa terra para seus discípulos, os incumbindo de seguir formando outros discípulos e assim por diante. Jesus tinha formado aqueles homens e agora ele estava prestes a subir, porque ele havia morrido, ressuscitado, e agora ele estava prestes a subir com o Pai. E agora, como diz aqui, ele passou o bastão. Eu entendo muito o que significa passar o bastão, porque quando eu era menino, eu corria
a corrida de revezamento. O que é essa corrida? A gente arranca, o primeiro sai com uma estafeta na mão, ou seja, com um pedacinho de vara na mão, e corre 100 metros, e lá 100 metros na frente existe um parceiro teu da corrida, e ele agora, tu passa o bastão para ele, ele fica esperando com a mão para trás, e ele pega o bastão e sai correndo, e lá na frente tem outro, e lá na frente depois tem mais outro. São 4 atletas. Então, o bastão eu fiz os meus primeiros metros, eu passo o bastão para aquele que está segundo, e aquele continua. Jesus tinha dado a arrancada nesse projeto. E agora ele estava passando o bastão para os seus discípulos e disse: agora vocês pegam esse bastão e entreguem para a próxima geração. Ou seja, façam discípulos, assim como eu fiz com vocês, assim vocês façam agora discípulos também, de todos os lugares. E assim o projeto de Deus teve continuidade. Entenda uma coisa, preste atenção, escute. Se nós não entendermos que esse comissionamento é para nós, o que vai acontecer é que a futura geração, aqueles que deveriam vir depois de nós não passarmos o bastão para eles, eles não vão levar adiante. Então, cada um de nós, todos nós, temos a responsabilidade de pegar essa missão e passar adiante, fazer novos discípulos. Não é necessário apenas que eu seja discípulo, é necessário que eu faça discípulos. Por quê? Porque senão todo o projeto que Deus fez vai parar em nós. Nós vamos ser os responsáveis por parar um projeto que Deus vem trabalhando há tantos milhares de anos, se nós não entendermos que nós precisamos agora fazer novos discípulos, assim como alguém um dia falou do amor de Deus para nós e levou nós a sermos discípulos, assim também, agora nós precisamos passar adiante, ou seja, não podemos parar este projeto em nossa vida, nós precisamos levar a continuidade esse projeto que Deus tem para nós. Portanto, entendemos de maneira clara que a grande comissão, ou seja, a ordem de Jesus de gerar discípulos ou filhos espirituais, é aplicado a todo cristão na face da terra, em toda a história, inclusive você e eu. Então, essa grande comissão de gerar filhos continua, não para em nós. E se ela parar em nós, todo sonho, todo projeto, tudo aquilo que Deus tem projetado, tudo aquilo que Deus está querendo fazer nessa terra, vai parar em nós. Por isso nós precisamos multiplicar mais e mais. Então, esse projeto é aplicado a todo cristão na face da terra. O mandato de Jesus foi claro: fazei discípulos, batizando-os e os ensinando tudo o que havia aprendido da parte dele, ou seja, da parte de Jesus. Em outras palavras, Jesus designou os discípulos a que treinassem novos discípulos em todos os conceitos do evangelho e também a que os treinassem a fazer novos discípulos, batizá-los e assim por diante, gerando um ciclo exponencial de alcance, expansão e estabelecimento do reino de Deus. Então, nós precisamos agora, novamente, fazer com que essa comissão ela avance. Não pode ficar de forma nenhuma, não pode parar em nós. Se essa comissão parar em nós, todo projeto, todo sonho de Deus começando no ano, lá 2000 anos antes de Cristo, se parar em nós, o sonho de Deus vai estancar. Então não pode parar. Por quê? Porque o desejo de Deus é que a glória dele encha toda a terra. Um desejo de Deus é que
todos os homens, não alguns, todos os homens chegam ao pleno conhecimento da verdade e conheçam Jesus. O projeto de Deus é que cada pessoa aqui nessa terra venha conhecer Ele e se torne um filho verdadeiro de Deus. Então, Jesus não comissionou os discípulos a construção de templos, de igreja. Ele não diz, vão e construam templos. Não, ele não falou isso. Muito menos que dependessem dos templos para serem cristãos. Também Jesus não disse nada e não falou nada. Venham para os templos, permaneçam dentro, né, das igrejas, das construções. Não, ele não disse isso. Tanto que até o princípio do quarto século, não há nenhum registro na história do cristianismo de que houvesse qualquer construção de acesso público para reuniões coletivas de culto a Deus. Entendam. 300 anos depois de Jesus, não se tem relato da história que tenham sido construídos templos. Nenhum relato. Não havia construção de templos. Essa não era a forma dos cristãos viverem a fé deles. O objetivo tinha um templo em Jerusalém, sim, local em que os judeus cumpriam o sacrifício da lei, e também não era o lugar onde eles faziam cultos, ou seja, o templo de Jerusalém não era o lugar para fazer cultos, mas era o local de oração e adoração individual. Sem falar do período em que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano e não podiam utilizar o templo sequer. E no ano 70, o templo de Jerusalém também foi destruído. E até hoje não foi reerguido. Em suma, quando a igreja começou, a ideia não era fazer templos. A ideia, nunca Jesus, nem o apóstolo Paulo, ninguém dos apóstolos de Jesus disse que deveríamos construir templos e fazer os cultos dentro do templo. O que Jesus disse é: ide, fazei discípulos. É isso que Jesus disse. Ou seja, o que ele estava dizendo, não sejam participantes de um culto público. O objetivo de vocês é que vocês continuem e multipliquem aquilo que Jesus tinha feito com eles, discípulo, transformado a vida deles. Havia também naquela época as sinagogas, e era um lugar de judaísmo e não de cristianismo. Os cristãos não estavam juntos nas sinagogas. Então, quando os apóstolos saíram de Jerusalém para levar o evangelho, e eles penetraram outras culturas, foram lá no mundo grego, no mundo romano, que jamais haviam tido acesso ao conhecimento de Deus, e lá eles implantaram o reino de Deus, sem a ideia e sem o foco de construir templo. Quando Paulo foi para Corinto, quando ele foi para Éfeso, quando ele foi para a região da Galácia, ele não foi lá para construir igrejas. Ele foi lá para fazer discípulos. Nunca ele saiu para construir templos. Então, por que na grande comissão de Mateus 28, Jesus não disse como fazer? Porque isso já estava estabelecido na cultura hebraica, na maneira que o próprio Deus os ensinou ao longo daqueles 2000 anos. Lembram que nós tínhamos falado que desde Abraão, Deus vem preparando o povo para que chegasse em Jesus e agora eles estivessem prontos para expandir o reino de Deus e o evangelho por toda a terra. E relacionar-se com ele e a ensinarem uns aos outros num modelo de Deus para fazer discípulos. Então, preste atenção. O que nós vemos até agora, que o modelo de Deus para fazer igreja não foram templos. Muitas vezes nós achamos
que participar da igreja é participar de um culto no templo. Nunca a Bíblia fala isso. Então agora vamos ver o que a Bíblia fala. Um modelo de Deus. Lembro que nós falamos que havia um tempo e um modo. E agora precisamos entender qual é o modo que Deus preparou esses 2000 anos. Em Salmo 78, versículo 3 a 4, nos dá uma orientação. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez. Aqui está escrito como o povo de Israel perpetuou, sem sequer ter um templo, sem sequer ter um lugar para fazer culto por muito tempo, por séculos na história do povo de Israel, do pôr do sol agora, de cada sexta-feira, que lá em Israel é o início do sábado, o início do Shabá, o que acontecia? Os pais das famílias judaicas reuniam todos os de sua casa. Então, o homem, o marido, reunia, pegava a esposa, pegava os filhos. Se haviam hóspedes, naquela época não tinham hotéis, então quando alguém viajava, passava na casa das pessoas. Se tinham hóspedes, isso era muito normal. Se ele tinha empregado, se tinha visita, qualquer coisa, todos os que estavam ali na casa dele, ele reunia para um tempo específico de celebração a Deus, comunhão, alegria, ensino sobre os estatutos de Deus e a história dos patriarcas. É sobre essa prática que o texto do Salmo 78, de 3 a 4, se refere. Então, durante centenas e centenas de anos, o início do Shabá, que é para nós a sexta-feira de noite, o pai reunia todos os que estavam na sua casa, eles cantavam, festejavam, oravam, celebravam, conversavam, a palavra era lida, a palavra era discutida no meio deles, e eles, depois de fazer isso, faziam uma janta todos juntos, e assim se perpetuou os ensinamentos de Abraão até Jesus. Foi assim que se perpetuou. Não foi num grande salão, não foi num grande templo. Foi aonde? De casa em casa. Em cada casa, todas as semanas, uma vez por semana, tinha uma reunião que eles se reuniam, que conversavam, que liam a palavra, que oravam, que cantavam, que festejavam, que faziam uma refeição junta e que era ensinado o evangelho, era ensinado a palavra de Deus, os estatutos de Deus. A essa reunião proposital de busca a Deus, formação de discípulos e ensino da sua palavra em ambiente familiar, nós na rede apostólica nós chamamos de célula. Então, isso que Deus foi preparando durante todo o Velho Testamento, tantos anos, agora nós chamamos isso e vivemos isso de novo. Nós chamamos isso de célula. Esse é o modelo de Deus. Vou falar de novo. Esse é o modelo de Deus. Porque assim Deus ensinou ao seu povo lá no passado. Portanto, de acordo com a cultura que Deus estabeleceu no seu povo, no Antigo Testamento, os pais de família naturalmente exerciam a liderança sobre a sua casa para formar seus filhos periódica e repetidamente nos conceitos de Deus, ensinando-os a serem futuros pais para que, por sua vez, formariam a vindoura geração. Então, os pais treinavam os filhos, os pais ensinavam os filhos, então toda essa corrente não parava em ninguém. Sempre vinha a geração vindoura, a próxima geração, a outra geração, a outra geração. E é por isso que nós estamos aqui.
Porque eles continuaram de geração em geração. E agora esse padrão cultural ocorreu efetivamente por muitos séculos, como nós já falamos. Mesmo antes da lei de Moisés, antes da instituição legal do sábado, do Shabá, fica claro biblicamente que os pais formavam seus filhos em tudo o que havia recebido sobre Deus. Não é por acaso que, mesmo após terem sido escravizados por 430 anos no Egito, sem qualquer tipo de informação escrita padronizada, todas as famílias dos hebreus, ao serem libertas, conheciam quem era o seu Deus, conheciam sobre Abraão, Isaac, Jacó. Ainda mais, sendo em torno de 3 milhões de pessoas, ao sair do Egito, agruparam-se por famílias, clãs e tribos. Ou seja, eles eram tão organizados que eles sabiam a descendência de cada pessoa. Sabiam, não, eu sou descendente 400 anos antes, eu sou descendente de tal filho de Jacó. Nós não sabemos 3, 4 gerações para trás. E eles sabiam de 400 anos para trás, cada israelita conhecia. E isso era uma prática que havia no meio deles. Como poderia um povo escravizado por tanto tempo saber tudo isso? A resposta é simples. Cada pai de família transmitia e formava seus filhos nos conceitos sobre Deus. E seu projeto, desde os patriarcas, no ambiente familiar. Então, como é que eles, durante 430 anos, foram treinando num ambiente de escravidão, num ambiente difícil, numa situação muito dura? Como é que eles ficaram treinando 430 anos e o povo, depois de 430 anos, sabiam sobre o Deus deles, conheciam o Deus deles, conheciam os patriarcas deles, sabiam de que tribo eles eram. Por quê? Porque os pais faziam isso toda semana. Os pais ensinavam, sentavam com a família e o pai ensinava seus filhos. O pai não parou nele. Aquele que conhecia, que recebeu do passado, não parou nele, mas ele passou adiante. É isso que nós estamos falando agora. Nós estamos falando de não parar em nós. Porque se parar em nós, todo esse projeto que nós estamos falando aqui estagna. Todo o sonho de Deus lá do passado, que graças a Deus chegou até ti, não pode parar. Precisa continuar. O plano de Deus, de que todo joelho se dobrará e de que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, se cumprirá. Se Deus falou, isso vai acontecer. Então, como isso agora aconteceu, foi uma forma extraordinária que Deus criou um modelo de como Deus queria que fosse a igreja. Nos tempos de Jesus, essa cultura estava arraigada no coração e na rotina dos judeus. Portanto, um modelo estava estabelecido. Agora havia um modelo. Como é que isso daria continuidade? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, não inventaram nada sobre isso. Isso foi Deus que inventou no seu povo e manteve o seu povo no deserto, na escravidão, longe da sua terra. Foi dessa forma que Deus manteve, através das reuniões nas casas, onde os pais ensinavam às gerações vindouras as maravilhas de Deus. Agora, através de Jesus, se efetiva o tempo de cumprimento do propósito, em que a salvação é disponível para toda a humanidade. Porque até Jesus só tinha acesso a esse Deus o povo judeu. Mas agora, por intermédio de Jesus, toda a humanidade tem acesso. Não foi à toa que Jesus formou seus apóstolos, sendo extraídos da cultura hebraica para o mundo,
pois a própria cultura deles carregava um modelo de Deus para fazer discípulos. Vou falar de novo. A própria cultura que Deus tinha desenvolvido com Abraão, com seus familiares de geração em geração, estava arraigado em cada um dos discípulos de Jesus. Estava firme nele um modelo de Deus para dar continuidade ao projeto de Deus. Um modelo de Deus para fazer discípulos. E foi dessa maneira que Jesus formou seus primeiros discípulos. Ele se reuniu com eles nas casas, nos barcos, nos montes, nas ruas. Jesus ainda em seu ministério enviou seus discípulos nas missões que chamamos Casa de Paz hoje, a fazer células em novos locais, ou seja, a reunir em novas casas, para a formação de novos discípulos, estabelecendo o reino de Deus. Por exemplo, será que foi anormal para os discípulos o evento da última ceia? Porque a última ceia, quando Jesus estava com os discípulos antes da sua morte, naquilo que nós chamamos na quinta-feira à noite, a noite que antecedeu a morte de Jesus, ali foi a última ceia que Jesus fez com os discípulos. E essa ceia foi feita onde? Foi feita numa casa. Nós lemos que foi feita no cenáculo. Numa outra tradução diz no aposento alto. Mas na verdade era, se nós vamos analisar, era na parte de cima de uma casa. Ou seja, essa casa tinha 2 pisos. E na parte de cima de uma casa, e cenáculo era o lugar onde eles faziam a cena, a janta. Cena é a palavra para janta em italiano. Então o cenáculo era numa casa o lugar onde eles estavam jantando. E ali Jesus estava com eles. Aonde? Numa casa, reunido com eles. E apesar de ter sido uma ceia típica pelos ensinamentos e pelo momento, esta era, conhecida de todos nós, a célula mais importante do ano, em que celebravam o Cordeiro Pascal com uma reunião proposital, em que faziam juntos uma refeição, em uma reunião familiar de celebração a Deus. Veja, foi a reunião mais importante. Era a festa mais importante para o povo de Israel. Esse dia, que Jesus, essa reunião que Jesus estava fazendo. E ali, Jesus estava com seus discípulos, fazendo essa reunião, essa refeição, numa casa. E ali eles celebraram. Portanto, podemos afirmar que a última ceia foi a última célula, antes de Jesus estar na cruz, que Jesus fez com seus discípulos. Carregada de busca a Deus, ensinamento e comunhão. Depois de ressurreto, Jesus teve mais alguns momentos em célula, em Emaús, em casa e na beira da praia com seus discípulos. Então, nós vemos Jesus, que ele seguia aquele modelo que vinha desde Abraão. Jesus se reunia com seus discípulos aonde? Para ensinar, para terem um tempo junto, para orarem junto, para fazerem uma refeição junto, nas casas. Exatamente isso que Jesus fazia. Agora vamos ver isso lá na igreja primitiva. Bem, Jesus foi, subiu aos céus, e esse padrão se repete agora no livro de Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos dos Apóstolos começa a contar como é que a igreja vivia, como é que era o relacionamento na igreja, como era a forma que a igreja se reunia. E eles se reuniam na família natural, mas como Jesus ensinou, abrangendo as famílias espirituais através de pequenos grupos que tornaram viva a igreja e foram discípulos e propagaram o evangelho. Foram discípulos e propagaram o evangelho. Então agora nós vamos ver como é que aqueles apóstolos de Jesus continuaram propagando
o evangelho. Como eles continuaram propagando? Através daquilo que nós chamamos hoje de célula. Ou seja, nas reuniões, nas casas. Vamos ver, logo no início do capítulo 2 de Atos. 42, 43, 46, 47. E perseveravam, aqui está falando dos discípulos, bem no início, lá no início, no primeiro ano, que Jesus tinha subido aos céus, nos conta sobre isso, essa experiência deles. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui nós vemos que eles iam para o templo, mas nós já vimos que o templo não era um lugar de reunião, era um lugar de adoração e um lugar de oração e um lugar de sacrifício, mas não um lugar de fazer como que cultos públicos e assim por diante. Então eles iam lá, faziam as orações deles lá, mas eles se reuniam de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, e eles tinham a simpatia de todo o povo. E assim, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Agora nós vemos algo tremendo. Essa era a forma, uma forma muito simples, como eles estavam acostumados já, dentro do povo judeu, de se reunir de casa em casa, continuaram fazendo exatamente a mesma coisa. Com a perseguição agora, ou seja, a igreja surgiu e surgiu perseguição. A igreja teve que sacrificar em grandes proporções as reuniões públicas coletivas, bem como a frequência em buscar a Deus no templo. O que aconteceu então? Cresceu ainda mais. Quando aconteceu a perseguição dos cristãos lá na igreja primitiva, agora, logicamente, eles não podiam fazer reuniões públicas no templo, nas ruas, nas praças. E agora eles ficaram um pouco mais confinados. Quanto mais a igreja focar em gerar discípulos nas células, num ambiente familiar, mais crescerá. Pois esse é o modelo de Deus. Vamos ver outro verso em Atos 20, 20. Agora, Paulo está falando isso. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso e ensinar-lhes tudo publicamente é nas praças, nas ruas, mas também ele diz, e de casa em casa. Agora nós vamos ver, quando Paulo escreve a igreja de Roma, a igreja que estava lá em Roma, ele escreve uma carta para lá, e ele então fala aqui que tinham muitas casas na cidade de Roma, aonde eles se reuniam. Vejam aqui, Paulo agora manda saudações nessa carta. Ele diz, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Depois diz, saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem, aqui está falando de mais uma casa onde se reuniam. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Agora em 1 Coríntios, quando Paulo escreve para Corinto, para a cidade de Corinto, a gente vê também que eles se reuniam nas casas. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Paulo estava na Ásia, estava na região provavelmente de Éfeso, e agora ele está dizendo, as igrejas aqui ao redor de Éfeso enviam saudações para vocês. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente, porque Áquila e Priscila estavam lá em Corinto antes. E também a igreja que se reúne na casa deles. Aonde era que a igreja se reunia? Na casa. Na casa de Áquila e de Priscila. Agora, no livro de Colossenses, também
No final da carta, Paulo escreve: saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa. Ninfa era o nome de uma mulher, de uma irmã lá. E ele diz assim: saúde a Ninfa, lá de Laodiceia, e a igreja que se reúne em sua casa. Uau! Depois, quando ele escreve para Filemon, ele diz: eu estou escrevendo a irmã Áfia, a Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Então, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós percebemos muito claramente de que a igreja crescia, se multiplicava, ia para frente, se reunindo nas casas, o que nós chamamos hoje de células. Este é o modelo que Deus criou lá no início de Abraão, há 2000 anos antes de Cristo. Isso fazem 4000 anos atrás. E continua acontecendo hoje, nas nossas células. Um modelo de Deus que vem se perpetuando até hoje. Esse foi o tempo em que a igreja mais cresceu, o tempo lá da igreja primitiva. No ano 100 já haviam em torno de 100 mil crentes em Roma, 200 mil em Antioquia, 250 mil em Éfeso. Até o ano 100 o evangelho já havia chegado a todo mundo conhecido. Mas como? Sem televisão, sem rádio, sem carro, sem templos. Eles se reuniam de casa em casa. No final do terceiro século, alcançou 50% da população do Império Romano. Nessa época, o historiador Philip Schaff relata que em cada cidade do Império Romano o nome de Jesus era conhecido, reverenciado, e também eles perseguiam os cristãos. Plínio, que era general do imperador Trajano, relata que em Éfeso, uma cidade de em torno de 500 mil habitantes, todos os templos pagãos estavam vazios e os cristãos estavam em toda parte. Ele escreveu isso para o imperador Trajano, mais ou menos no ano 102. Ou seja, a cidade de Éfeso tinha sido inundada pelos cristãos. Muita gente havia se convertido. Nós lemos aqui que a cidade tinha 500 mil habitantes. Provavelmente, aqui, quando Plínio escreveu isso para Trajano, haviam já 250 mil cristãos. Não havia nenhum templo. Não havia nenhuma construção para fazer cultos. Aonde eles se reuniam? Nas casas. Só nas casas. Para nós termos uma ideia como o evangelho tomou uma proporção tão grande naquela época, com as reuniões apenas nas casas. Vocês estão começando a entender porque nós damos tanta ênfase e focamos tanto e damos tanta importância para as células, e porque nós queremos que as pessoas estejam na célula, porque nós queremos multiplicar as células, porque nós queremos formar novas células. Porque isso não é uma moda. Porque isso não é uma coisa que nós achamos que seria melhor, que é um método que nós queremos aplicar. Não, não. Nós apenas queremos dar continuidade para aquilo que funcionou tão bem lá no passado, que trouxe o evangelho até onde nós estamos, e nós queremos multiplicar isso mais e mais e mais. Esse é o objetivo. Agora, nós sabemos que historicamente houve um declínio das células lá no passado. E por que aconteceu isso? Vamos ver por que aconteceu. Conforme nós estudamos lá no treinamento de primeiros passos, sabemos que através do imperador Constantino, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. E a partir do ano 313, praticamente agora, o imperador tinha se tornado cristão, Constantino, e agora ele queria que
todo mundo se tornasse cristão. O que era para ser um projeto de cristianizar o mundo, acabar com as heresias e estabelecer o reino de Deus, acabou tornando-se uma armadilha para destruir o modelo de Deus de ser igreja. Então, Constantino agora, quando ele se tornou esse imperador cristão, agora aconteceu algo muito drástico. Constantino, para reprimir as heresias, proibiu as reuniões nas casas. Como tinha muitas casas, milhares de casas, milhares de líderes, que naquela época não tinham a Bíblia, não havia impressora para imprimir. Talvez alguns deles tinham passado nas suas mãos uma vez na vida uma carta de Paulo. O que eles sabiam do Evangelho é que eles escutavam de um, de outro, e se tivessem oportunidade de eventualmente ler alguma carta que algum dos apóstolos havia escrito. Então, muitas coisas que hoje nós podemos estudar profundamente, os líderes dessas casas, dessas células, não tinham condições de estudar. E por isso surgiu muitas coisas, uma coisinha errada aqui, outra lá, outra lá, outra lá. E assim, então, agora Constantino disse, nós vamos acabar com essas coisas que acontecem, que eles estão ensinando errado aqui, ali e lá. E ele construiu grandes templos por toda parte do império, templos que nós conhecemos hoje como os templos católicos. E ali ele disse que os cristãos deveriam se reunir agora nos templos, para que nesse templo as pessoas, em vez de estar em muitas casas diferentes, agora se reunissem num templo. E elas viessem, centenas de pessoas, e escutavam um só falar. E agora, todo aquele projeto que Deus trouxe, desde Abraão, 2000 anos antes de Cristo, se passaram 313 anos. E agora Constantino, como ele era o imperador, fez uma lei proibindo as pessoas se reunirem nas casas para orar, para buscar Deus. E construiu grandes templos. E disse, agora as pessoas precisam buscar a Deus nos templos. Foi assim que Deus estabeleceu lá no início o padrão dele? Não. Quem definiu isso foi um cara chamado Constantino, que era imperador, não era pastor, não era líder da igreja. Ele se achava líder, mas não conhecia os preceitos de Deus, não conhecia a história. E agora ele mudou o modelo de Deus para as pessoas se reunirem em templos. Isso nós chamamos hoje de templismo. Ou seja, as pessoas sempre pensando que para buscar Deus precisa vir para uma igreja, para um templo, para uma construção. E o que aconteceu mais naquela época é que muitos ímpios converteram-se falsamente, apenas para não serem perseguidos por Constantino, porque o imperador dizia, todo mundo precisa se tornar cristão agora. Então, apenas um líder da igreja ensinava, e apenas no ambiente do templo. Mudou tudo. Uau, que triste. E sabe o que aconteceu? Neste momento que mudou as coisas, mudou o padrão de Deus, houve um assombroso declínio do modelo de igrejas nas casas, discipulando, multiplicando e tendo comunhão. Neste momento, o cristianismo começou a tornar-se apenas uma fria prática religiosa. Quando começaram a vir para os templos, o cristianismo foi água abaixo, ladeira abaixo, e se tornou apenas uma religião fria. Ali,
Tudo aquilo que foi construído de forma tão linda despencou, e ali o cristianismo perdeu força, o cristianismo verdadeiro perdeu ímpeto, o cristianismo verdadeiro não avançou mais. Por quê? Porque o modelo, o modo que Deus tinha estabelecido foi mudado. Infelizmente, foi mudado. Agora nós vamos ver que durante 1000 anos, que nós chamamos os 1000 anos de trevas, ou a Idade Média, se passou na história da humanidade dessa forma, as pessoas apenas se reunindo nos templos. E com isso, logicamente, que Deus não conseguiu mais cumprir com o seu propósito. Um modelo para que Deus possa cumprir com o propósito, lembra que todo o propósito, lá no início nós lemos, que no livro de Eclesiastes, todo propósito há um tempo e um modo, um modelo. E agora, eles tinham destruído o modelo que Deus tinha estabelecido. Eles destruíram. E como eles destruíram o modelo, a igreja perdeu a força, porque o propósito de Deus não conseguiu se cumprir. Por quê? Porque o modo de fazer as coisas tinha sido mudado. Um modelo de igreja foi completamente perdido. Apenas os padres naquela época, que eram os sacerdotes, lideravam uma grande quantidade de pessoas, que eles chamavam os leigos, os quais não se sentiam parte do projeto de Deus. O templismo transformou-se no modelo eclesiástico cristão e transcorreram 1000 anos. As pessoas só vindo para os templos e não sendo participantes do projeto de Deus. Só vindo, sentando no banco, né? Sentando ali, escutando o que aquele sacerdote falava e indo para casa. E muitos não entendendo absolutamente nada. Agora, juntamente com a reforma da igreja, começando por Martin Luther, iniciada no final do século XIV, em evolução até os nossos dias, como vimos em primeiros passos, né, que passou aqueles 1000 anos da Idade Média, os 1000 anos de trevas, agora começou a retornar. Então, houveram processos para a restauração de volta desse modelo de Deus de discipulado, que é o modelo que a gente chama hoje modelo celular. Vamos ver como aconteceu esse processo de restauração da ideia das igrejas nas casas, da célula. De cada casa tinha um grupo de pessoas. Em meados do século XVII, o ímpeto da igreja luterana, que tinha sido criada por Martin Luther, tinha decaído notavelmente na Alemanha. O fogo que Lutero tinha colocado na igreja lá no início da reforma havia se transformado em uma morna religião institucionalizada. Ou seja, aquilo que estavam vibrando, aquele avivamento na época de Martin Luther, agora perdeu todo aquele ímpeto. Não tinha se passado 100 anos ainda. O pietismo foi uma reação contra esse estado de declínio interior da igreja luterana. Agora surgiu um movimento que se chamou pietismo. Estes procuraram zelosamente fazer visível a autêntica igreja de Cristo e distingui-la dos falsos crentes. Por isso, eles colocavam uma grande ênfase na necessidade de uma fé viva e real, experimentada no coração, que fizesse diferença visível entre o cristianismo verdadeiro e o falso. Havia muitos que não eram cristãos de fato, que não guardavam, só tinha se tornado uma religião fria. Mas havia alguns que queriam viver um cristianismo verdadeiro. E
Um homem chamado Philip Jacob Spener, o precursor do movimento pietista, ele era um pastor. Em 1670, lá em Frankfurt, onde ele era pastor, começou um programa de reforma na igreja que teriam vastas consequências. Ele reuniu na sua casa um grupo de crentes que compartilhavam as suas ideias, com o objetivo de orar, discutir o sermão do domingo e ajudar-se mutuamente e aprofundar a sua vida espiritual. Spener, esse cara, o líder do pietismo, ele viu que as pessoas não estavam colocando em prática na sua vida cristã, na sua vida, aquilo que era pregado. Então, num domingo, ele disse o seguinte: quem quiser vir comigo e a gente discutir e falar sobre o que eu preguei hoje aqui no culto, que era domingo, ele disse: quem quiser, vai na minha casa quinta-feira e lá nós vamos sentar e vamos discutir a palavra. Vamos orar junto. Vamos ver como podemos colocar em prática isso nas nossas vidas. E chegou quinta-feira e a casa dele encheu. E ali agora não havia só um palestrante, mas agora eles sentaram, conversaram, viram como podiam botar em prática essas ideias. E ele reuniu um grupo de pessoas lá. E esse círculo de crentes se estenderam por muitas congregações luteranas e foram conhecidos como os Collegia Pietatis, ou seja, os grupos piedosos, daí que vem o nome de pietista. De onde proveio o nome pietismo. Spener e os pietistas estavam decididamente convencidos de que a doutrina luterana do sacerdócio de todos os crentes deveria ser levada em prática de maneira efetiva. Vamos entender. Agora, aquela ideia do Spener não só aconteceu todas as semanas na casa dele, mas começou a se multiplicar em todas as cidades da Alemanha. Isso aconteceu num ano, a Europa toda estava fazendo isso que Spener propôs. Se reunir durante a semana nas casas para discutir aquilo que foi falado no domingo. Depois veio um outro movimento chamado Movimento dos Morávios, que remonta, parece, muito antes de Lutero, mas com a perseguição foram apoiados por um cara chamado Conde de Zinzendorf. E ele era um pietista de influência na Alemanha. Esse movimento era baseado nos ensinos de John Hus, estimulando o discipulado cristão em pequenos grupos de crescimento mútuo. Formaram uma comunidade que acabou se espalhando por todos os lugares, dando início a um movimento missionário. O que aconteceu? Esse grupo dos morávios veio do leste europeu, onde havia muita perseguição aos cristãos. E agora eles não sabiam onde ficar, e esse conde de Zinzendorf disse: pode ficar na minha terra. E eles se estabeleceram na terra do conde de Zinzendorf. E o conde de Zinzendorf era um pietista, ou seja, se reunia nas casas. E o conde de Zinzendorf ensinou a eles isso. E agora eles aprenderam isso e começaram a viver, e depois esse grupo dos morávios se espalharam e começou um movimento missionário no mundo inteiro, especialmente entre os escravos da época. Eles se venderam como escravos para evangelizar os escravos. E agora aparece John Wesley, que era um pregador anglicano da Inglaterra, foi aos Estados Unidos para evangelizar os índios e foi um fracasso. Durante uma tempestade na travessia do Oceano Atlântico, Wesley ficou profundamente impressionado com um grupo de morávios a bordo do navio, que durante a grande tempestade, as crianças e os adultos morávios cantavam e louvavam. Essa história é interessante. O pastor John Wesley, que estava indo evangelizar lá nos Estados Unidos,
deu um movimento, deu uma tempestade no meio do mar e ele quase teve um infarto, porque era muito grande. Não sabia o que fazer. E daqui a pouco ele vê, tem um grupo que estavam orando, estavam cantando, estavam felizes da vida e ele todo medroso. Ele disse, não, esse pessoal tem alguma coisa diferente. Wesley, vendo a fé que tinham diante do risco da morte, predispõe a seguir a fé desses moráveis. E quando ele retornou para a Inglaterra, John Wesley foi se encontrar com um pastor chamado Pedro Bela, um pastor moraviano, e com ele John Wesley se convence de que a fé é uma experiência total da vida humana. Ou seja, Wesley era um religioso também, e com os moravianos, ele então realmente tem uma experiência muito forte com Deus. E debaixo dessa influência dos pietistas, John Wesley forma as classes, que consistia em grupos de 10 a 12 pessoas que se reuniam semanalmente em casas para compartilhar da sua vida cristã. Ele formava, e ali ele formou então as primeiras classes. E depois pedia para que cada pessoa que estava na classe formasse a sua e assim consecutivamente. Entendam. Ele juntou 10, 12 pessoas. Durante 3 meses ensinou aquelas pessoas. E depois de 3 meses ele disse, agora cada um de vocês, dos 10 que estavam com ele disse, agora vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês. Reúnam 10 pessoas e ensinem as 10 pessoas aquilo que eu ensinei para vocês. E quando ele morreu, haviam mais de 10.000 classes formadas. Elas deixaram de existir depois, mas entendam, ele foi multiplicando, era como que reuniões nas casas muito parecidas com aquilo que nós chamamos hoje de célula. E ali houve um avivamento do cristianismo através de John Wesley. Nós sabemos que John Wesley é o grande avivalista da história na Inglaterra. O grande problema aconteceu que quando, preste atenção, quando é que um modelo wesleyano de multiplicar as reuniões nas casas parou? Parou quando essas reuniões nas casas deixaram de se multiplicar. E ao invés de eles se multiplicar, formaram igrejas. De cada um daqueles grupos se formou uma igreja. Voltou para o templo de novo. Meu Deus. Eles estavam no caminho certo. E agora, quando John Wesley morreu, aconteceu de que eles voltaram para trás e fizeram templos de novo. Ou seja, estavam se reunindo nas casas, deixaram de se reunir nas casas, para se reunir nos templos de novo. Mas graças a Deus, por David Yong Cho, com seus grupos caseiros, na Coreia do Sul, que nós tivemos agora recentemente a morte de David Yong Cho, no dia 14 de setembro, agora de 2021. E ele, na década de 50, na Coreia do Sul, ele foi direcionado por Deus a estabelecer pequenos grupos para manter a sua igreja viva, uma vez que ele se encontrava enfermo por um longo período. Vou contar rapidamente a história para vocês. Ele trabalhava tanto, ele pregava, dedicava, ele era tão trabalhador, ele pregava tanto, se dedicava tanto, que um dia, no púlpito, ele estava ali pregando e no meio do culto ele desmaiou. Desmaiou porque ele estava dando toda a energia dele ali. E desmaiou e foi para o hospital. E, de alguma forma, ele ficou 10 anos debilitado na vida dele. Então veio a sogra dele, que já tinha orientado ele a outras coisas, ele disse assim, chama os homens da igreja e pedem para que os homens que são os líderes, que estão te ajudando,
aqueles que fazem, os presbíteros na época, pede para eles te ajudar. Pede para eles pegar um grupo de pessoas da igreja e nas casas deles, que são espalhados por toda a cidade, fazer reuniões durante a semana nas casas deles. David Yonggi Cho chamou esses homens, explicou a ideia. Aqueles homens saíram, fizeram uma reunião, voltaram outro dia e disseram: nós não temos condições de fazer isso, porque nós temos muito trabalho. Eles estavam saindo da guerra, a Coreia estava destruída e eles trabalhavam muito, não tinham condições, disseram: nós não temos condições de fazer isso. E foram embora. E aquela recomendação não aconteceu. Então David Yonggi Cho chamou a sogra dele e disse o seguinte: eles não querem fazer, então não deu certo. Daí a sogra, que era faca na bota, como dissemos aqui no sul, ela disse assim: não vai parar por aqui. Chama as mulheres então. Então, ele ficou espantado, porque naquela época, as mulheres não podiam fazer nada na igreja. Naquela época, as mulheres sentavam de um lado da igreja e os homens sentavam do outro lado da igreja. Mas não era só isso. Eles colocavam um tapume no meio entre os homens e as mulheres. Tal era a forma tradicional de igreja que tinha. Agora ele chamou as mulheres, porque a sogra dele disse: chama as mulheres, vê se elas vão fazer isso. E ele chamou as mulheres. E essas mulheres, na hora, disseram: sim, nós vamos fazer. E ali começaram os 20 primeiros grupos caseiros, que assim ele chamava, dirigido por 20 mulheres. Hoje nós chamamos aqueles grupos, a forma que ele inventou, de célula. Logo, logo, vieram mais mulheres, e hoje a igreja David Yonggi Cho tem 25 mil células. E ainda continua 80% dessas células dirigidas por mulheres. Ou seja, através das células, a igreja David Yonggi Cho do Evangelho Pleno, escute, se tornou a maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo. Como? Através das células. Logo depois, o irmão dele começou uma igreja, pegou algumas pessoas da igreja dele, Paul Yonggi Cho disse: vai, pode ir, implanta a tua igreja, e logo, logo se tornou a segunda maior igreja do mundo. E chegou ao ponto que as outras igrejas batistas, igrejas metodistas, igrejas pentecostais, outras da Coreia, pegarem um modelo de célula que Paul Yonggi Cho tinha, e pelo menos as 5 maiores igrejas do mundo, todas elas foram na Coreia, seguindo o modelo de células e igrejas nas casas. Então, este modelo, quando voltou à tona, desses grupos, eles cresceram, se multiplicaram, milhares de novos líderes foram formados, a igreja em células liderada pelo pastor Cho tornou-se a maior igreja do mundo, como nós vimos, né? Com praticamente quase 1 milhão de pessoas numa só igreja. Então essa trajetória, né, ela tem uma história muito bonita, tem vários livros. Um dos livros é 50 anos de esperança. E mais recentemente, César Castellano, ele desenvolveu um modelo baseado naquilo que Paul Yonggi Cho tinha feito. Ele deu uma modificada e criou na Colômbia um modelo chamado M12, G12. Ou seja, e aqui no Brasil, nós chamamos M12 ou G12 também. E ele estabeleceu uma visão de pequenos grupos de discipulado, que eram 12 líderes, e experimentaram essa multiplicação. Então, cada um desses 12 líderes tem a sua célula, e esses 12 líderes são liderados por um novo líder. E aí, essa igreja de César Castellano
cresceu tanto, explodiu em 10 anos, chegou a 250 mil pessoas congregando numa só igreja. Mas reuniram-se nas casas todas as semanas esses grupos. Então nós poderíamos citar dezenas de outros locais em que o modelo celular começou a ser aplicado como a restauração do propósito de Deus, e nós vemos que praticamente todos aqueles que seguiram esse modelo de forma diligente, de forma correta, tiveram êxito e suas igrejas cresceram. E nós, desde o ano 2000, o mundo tem experimentado aquilo que nós chamamos de a segunda reforma, ou a reforma apostólica. Dentro do movimento apostólico, nós fizemos parte, nós somos parte desse movimento apostólico. E não há como ser igreja se não for através das células. Então, neste movimento apostólico que nós, da rede apostólica, estamos inseridos dentro, nós então somos igrejas, logicamente, através desses pequenos grupos, que é o modelo de Deus que ele começou a construir há 4.000 anos atrás. E graças a Deus por esses homens, graças a Deus pelos pietistas, graças a Deus pelos morávios, graças a Deus por Wesley, graças a Deus por David Yong Cho, que esse modelo retornou a nós e nós podemos hoje viver dentro daquele modelo que Deus estabeleceu como igreja. A rede apostólica, desde o início, nós como rede apostólica, nós nascemos nesse modelo de células. E todas as igrejas que estão aliançadas à rede são igrejas em célula, que crescem e que se multiplicam, fazendo com que todos os cristãos sejam ativos no propósito de Deus, vivendo o sacerdócio de todos os santos. E vamos falar sobre o sacerdócio de todos os santos e vamos até o final dessa nossa lição, entendendo como é que funciona e como é tão importante que cada um de nós não apenas esteja participando de uma célula, mas que a gente esteja ávido para também contribuir com o projeto do Reino de Deus, ou seja, não parar em nós, mas se chegou até nós multiplicarmos e faz chegar aos novos discípulos também, para que se multiplique esse plano e esse projeto de Deus. Estamos de volta aqui, segunda parte da primeira lição que nós temos em liderança, e tem sido essa primeira parte muito importante. Essa é uma parte fundamental que todos nós precisamos entender. Que Deus tem um projeto, Deus tem um plano e Deus tem um modelo. E ele começou a construir esse modelo desde lá do passado, desde Abraão. E esse modelo passou por muitos percalços, nós vimos no meio da história, mas graças a Deus chegou até nós. Um modelo celular, um modelo que nós nos reunimos nas casas. Mas para que a gente avance agora, nós precisamos entender algo muito importante. E nós vamos entrar nesse tema porque o conceito dessa liderança é muito importante compreender como é esse conceito dessa liderança nessas casas em que nós temos as reuniões. Para isso, nós vamos estudar sobre o sacerdócio de todos os santos. Vamos entender um pouco o que é isso, um tema importantíssimo para que a gente possa ter uma clara ideia do pensamento de Deus a respeito de cada um de nós. Então vamos lá. A palavra sacerdote é utilizada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O sacerdote é o ser humano que representa os homens para Deus e Deus para os homens. Então o que é um sacerdote? E na história, os sacerdotes é aqueles que levavam e que representavam o homem, que levavam as causas dos homens perante Deus e que apresentava Deus para os homens. Então, esses eram e são os sacerdotes.
Um sacerdote, então, é como que aquele que traz, aquele que media, alguém que tem acesso às duas partes. Ele tem acesso a Deus e tem acesso aos homens. Então ele faz essa mediação nas duas partes, faz essa ponte ligando Deus ao homem e o homem para com Deus. No Antigo Testamento, houveram duas linhagens sacerdotais. A linhagem de Arão, que representava os homens diante de Deus para o cumprimento da lei de Moisés. Então, a linhagem de Arão, que Arão era o irmão de Moisés, e Deus o havia pessoalmente escolhido, e os descendentes, os filhos, os netos, os bisnetos dele, que eram uma linhagem. Foram todos sacerdotes dentro dessa linhagem. E eles, então, representavam os homens diante de Deus para o cumprimento da lei de Moisés. Mas tem uma outra linhagem que chama a linhagem de Melquisedeque, que foi a figura sacerdotal que representou a Deus para Abraão e Abraão para Deus. Então aqui nós vemos que existe uma segunda linhagem que não fazia parte da linhagem de Melquisedeque, que não fazia parte da linhagem de Arão, que é um sacerdote chamado Melquisedeque. E Melquisedeque se apresentou a Abraão e disse que ele era sacerdote, representou Deus para Abraão, e Abraão reconheceu isso a tal ponto que deu o seu dízimo para Melquisedeque, como se estivesse dando o seu dízimo a Deus. Então, Jesus não veio como Arão, para representar os homens por causa da lei, mas ele veio como Melquisedeque, que representa os homens a Deus pela fé que eles têm. Vamos ver. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, aqui agora nos está dizendo que entre Deus e os homens e Deus, só há um mediador, só há uma ponte, e esse se chama Jesus Cristo. Assim como os filhos de Arão herdaram o seu chamado sacerdotal, assim também os cristãos herdam o chamado sacerdotal de Jesus, tornando-se sacerdotes de Deus, representantes de Deus nessa terra. Vamos entender um pouco como funciona isso. Agora, Jesus se tornou esse mediador. Ele trouxe Deus aos homens e apresentou os homens diante de Deus. E agora o que nós estamos vendo que, assim como foi com Jesus, ou melhor, assim como foi com Arão, que os filhos deles herdou o sacerdócio dele, assim também é com Jesus. E todos os cristãos, também agora herdamos o sacerdócio. Vamos ler 2 Coríntios 5, diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Veja, aqui agora Paulo está escrevendo de que assim como Jesus se tornou esse mediador, nós agora recebemos, por meio de Cristo, esse mesmo ministério de reconciliar o homem com Deus, ou seja, esse é o trabalho sacerdotal, reconciliar o homem com Deus. E depois, o apóstolo Pedro, ele escreve exatamente isso. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, nós somos sacerdotes dentro de uma linhagem real, assim como era Melquisedeque. Abraão não tinha essa característica. Abraão era só sacerdote. Melquisedeque era sacerdote e rei. Então ele era um sacerdote real. E assim agora Deus está falando para nós, por intermédio de Pedro,
que nós também temos essa linhagem, essa herança, assim como Jesus também teve. Jesus também foi um sacerdote real. Então Deus deu a todos os seus filhos, a mim, a ti, a todos nós, o que nós chamamos de sacerdócio real, o ministério da reconciliação e o chamado para sermos embaixadores. E o que é embaixadores? É o representante. E nós somos chamados para representar a Cristo aqui na terra. Todos esses termos são, de certa forma, sinônimo de que você é chamado por Deus para representá-lo diante dos homens e os homens diante de Deus. Perceba que em 1 Pedro 2,9, todos os cristãos são chamados sacerdócio real. Isso significa que essa responsabilidade de gerar filhos espirituais, de fazer discípulo, não é mais apenas dos pais de família, mas de todos os cristãos. Então, se agora nós herdamos, juntamente com Jesus, um sacerdócio, agora nós também somos responsáveis, nós também somos chamados para representar Deus diante dos homens. Ou seja, nós hoje precisamos trazer Deus para a terra. Precisamos apresentar Deus aos homens. E precisamos levar os homens até Deus. Quem deve fazer isso? O pastor que está na frente? Algum líder preparado? Não, não. O sacerdócio é de todos os santos. E quem são os santos? Somos todos nós. Todos que conhecemos Jesus, que entregamos nossas vidas para Jesus, todos nós somos santos, distintos, separados, pessoas especiais. Todos nós somos santos. Santos não são aqueles que estão na parede lá da Igreja Católica. Não, não, não. Santos são todos nós. E agora todos, escute, todos, sem exceção, todos nós temos o sacerdócio. Todos nós temos que representar a Deus diante dos homens. E todos nós temos que levar os homens para Deus. E nós fomos incumbidos de fazer isso. Somos sacerdócio real, que significa que temos a autoridade do reino de Deus, outorgada por Jesus. Agimos em nome dele, pregamos o que ele ensinou, representamos o nosso rei e estabelecemos o seu reino onde quer que estejamos, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, no curso de liderança, esse que nós começamos agora, você será treinado, equipado e preparado para viver o sacerdócio real, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, de gerar filhos espirituais semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Ou seja, levar pessoas ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus. Nos conceitos da rede apostólica cristã, o exercício pleno desse sacerdócio se dá quando o cristão se torna um líder de célula, como os pais de família hebreus. Ou seja, lembram que nós falamos dos pais de família que reuniam com seus filhos, sua esposa, aquelas pessoas que estavam visitando, seus hóspedes, reuniam uma vez por semana e ali faziam e conversavam sobre a palavra de Deus, oravam, buscavam a Deus. Assim, agora nós também temos essa responsabilidade de fazer aquilo que aqueles pais faziam e formar discípulo. Ou seja, assim como os hebreus formavam, os pais hebreus, seus filhos naturais, nós agora devemos formar os nossos discípulos, que são os nossos filhos espirituais. Mas assim era num ambiente familiar no passado, e assim é num ambiente familiar, de celebração, de ensino, mas agora com uma diferença lá da época de Abraão. Porque agora nós temos o Espírito Santo e o poder de Deus está em nós. Por isso que quando temos a nossa célula, a nossa casa, a nossa família de fé,
Agora o poder de Deus também está ali. E por isso podemos orar pelas pessoas, elas são transformadas, recebem o poder de Deus, elas são curadas, elas são libertas, elas são transformadas. Por quê? Porque é o poder de Deus que está em nós. Agora não apenas fazemos uma reunião, mas agora apresentamos e representamos e trazemos o poder de Deus para a vida das pessoas que vão ali. E este poder produz milagres extraordinários. Muito tremendo. Agora nós somos agentes, representantes de Deus nessa terra, para trazer a glória, o poder, a cura, a libertação, a abundância de vida dele, a prosperidade, tudo mais. Deus nos chamou para que nós sejamos esse representante. Entendido isso, vamos ver como funciona agora todo esse mecanismo. Nós chamamos das engrenagens do modelo celular. No modelo celular existem 4 principais engrenagens, ou seja, para funcionar todo o sistema tem que ter essas engrenagens. Se uma delas faltar, um modelo se corrompe, a coisa não acontece como deveria de acontecer. Se uma delas estiver sem força, ou não estiver acontecendo, toda a igreja torna-se sem força. Então vamos ver as 4 engrenagens. A primeira engrenagem nós chamamos justamente assim, chamamos das células. Então, como nós estudamos, em toda essa lição, sem célula não há igreja. Vou falar de novo. Sem células não existe igreja. As células são a igreja. A igreja não é o templo. A igreja é os cristãos estarem juntos, vivendo em comum, e vivendo as mutualidades, ou seja, interagindo um com o outro. E no templo isso é quase impossível fazer. Mas nas casas, nas células, isso é muito comum, muito normal. Um ama o outro, um ajuda o outro, um ora pelo outro, fortalece o outro, um aconselha o outro, um ensina o outro. Então isso só pode ser feito aonde? Só pode ser feito nas casas, não no templo. No templo isso não acontece. Então as células são aquilo que nós chamamos de uma comunidade cristã de base. É onde as coisas acontecem. São a força da igreja. Na célula acontecem todas as coisas necessárias para a vida da igreja. Vamos ver as características da célula. Número 1, as células ocorrem uma vez por semana, semanalmente. Na célula acontece oração, evangelismo, ensino, aconselhamento, as mutualidades, isso que eu falei, essa interação, um orando, ensinando, ajudando o outro. Acontece adoração e acontece discipulado. Toda célula precisa necessariamente ter um líder. Muita gente quer começar uma célula sem ter líder. Não, precisa ter um líder. Todo líder de célula precisa ser treinado e preparado para isso. E por isso que nós estamos aqui, treinando e fortalecendo e preparando, te preparando para que tu possa. E todos os líderes foram assim formados. O objetivo da célula é crescer e multiplicar. O objetivo da célula não é se reunir. Nós nos reunimos, mas para quê? Para que a gente cresça como célula e multiplique a célula e gere novas células. Da própria célula surgem os novos líderes, os futuros líderes. Quando existem diversas células que se multiplicam, ocorre semanalmente a celebração da célula. E o que é a celebração da célula? O culto, que reflete o que já é vivido nas células. Então, o culto que as pessoas pensam que é a igreja é só o reflexo daqueles grupos nas casas que se reúnem durante a semana. Então, para nós sempre começamos das células. As células que é a base para nós. Se não existe célula, não existe igreja. Não existe culto, não existe nada outro. As células para nós
é o que realmente é a coisa mais importante. Então essa é a primeira engrenagem. Para que nós tenhamos uma igreja, precisa ter as células. A segunda coisa, precisa ter os treinamentos. Isso que nós estamos fazendo agora. Precisa ter um encontro, precisa ter primeiros passos, precisa ter libertação, precisa ter fundamentos, precisa ter agora liderança. Por quê? Porque isso é uma engrenagem. Assim como toda criança precisa de escola para tornar-se um cidadão de sucesso, crescer, todo cristão precisa ser treinado para aprender os conceitos e propósitos de Deus para a sua vida. Então, na rede apostólica, temos uma sequência de treinamentos que possibilitam esse amadurecimento, né, de maneira inspiradora. Então, muito importante entender como é que nós entendemos. Aqui tem uma escada, se tu pode ver no teu material aí, tem uma escada, e o primeiro degrau da escada é a sociedade, o mundo, onde as pessoas incrédulas, longe de Deus estão. O que nós temos que fazer? Temos que ganhar as pessoas. E como nós fizemos isso? Qual a estratégia? Muitas maneiras, mas a principal estratégia é o encontro com Deus. O encontro com Deus, nós levamos as pessoas para que elas se encontrem com Deus. E lá, elas conhecem a Jesus, conhecem a Deus e se tornam bebês, porque recém-nasceram na vida de fé. Agora, nós precisamos fazer o que com esses bebês? Precisamos consolidar eles. E o que é consolidar? É o treinamento de primeiros passos. Para que eles agora, consolidados, eles se tornam, não bebê, mas filhinhos, crianças. Agora eles foram batizados, fizeram primeiros passos, foram batizados e são filhinhos. Depois, o que nós precisamos fazer? Precisamos levar esses filhinhos a ser jovens. E quais são as coisas necessárias para alguém se tornar um jovem? Precisamos discipular as pessoas. E como nós fizemos isso? Discipulando. Mas especialmente nós temos que fazer libertação, deixar as pessoas libertas daquilo que estão sofrendo, das pressões, de tudo aquilo que oprime as pessoas, daquilo que prende as pessoas, e fundamentar elas sobre a palavra de Deus. Fundamentar elas sobre as Escrituras. Então, o treinamento de fundamentos, ele serve para a pessoa entender que a vida dela não deve ser baseada naquilo que ela aprendeu nas tradições, naquilo que ela aprendeu dos amigos, naquilo que as pessoas do mundo falam, naquilo que ela ouve na TV, mas a vida de uma pessoa precisa estar fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Esse é o principal objetivo de fundamentos, e quando a pessoa fez isso, ela então se tornou jovem. E agora, depois de jovem, nós precisamos formar as pessoas para que elas sejam maduras, para que elas sejam pais espirituais. Só se é maduro se, biblicamente, se a gente se torna um pai espiritual. Lembram? Aquela multiplicação, aquele discipulado que nós falamos. Isso significa ser um pai. E por isso nós estamos fazendo agora justamente esse treinamento de liderança, para que tu aprenda a ter a tua própria família e ser um pai espiritual. E depois também temos o treinamento de Espírito Santo, que é um treinamento que vai fazer com que tu aprenda a ter uma comunhão mais efetiva com o Espírito Santo e conheça mais intimamente ao nosso Deus. Bem, esse treinamento todo de liderança, ele foi preparado para você ser um pai espiritual. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos que tu chegue à maturidade em Deus. E escute, não existe maturidade sem paternidade. Ou seja, eu não posso ser maduro em Deus se eu não tiver filhos espirituais. A maturidade espiritual não é por quanto eu conheço, por quanto eu sei. A maturidade
Não é por quanto eu frequento as coisas. A maturidade é por quanto a minha vida com Deus, eu multiplico ela. Só então eu alcanço a maturidade. Por isso, a Bíblia não chama de maduros ou adultos, ela chama de pais, porque pais têm filhos. Lembre-se que mesmo na idade adulta, só é pai quem gera filhos. É isso que nós estamos falando. Portanto, para ser de fato um pai espiritual é necessário estar maduro e gerar filhos espirituais, discípulos de Jesus, no modelo de Deus, ou seja, liderar uma célula com um discipulado. Então, agora nós já sabemos para onde nós estamos indo. Nós queremos que todo aquele processo de Abraão, começou em Abraão, que foi se multiplicando, chegou até nós, não pare em nós, mas se multiplique. Não te preocupa. Não é tão difícil. Pelo contrário, é muito fácil. Assim como gerar um filho também não é difícil, um filho natural. Inclusive, é prazeroso. Gerar um filho espiritual também não é difícil. E, normalmente, dá muita alegria, é muito prazeroso. Bem, vamos adiante agora. A terceira engrenagem é o discipulado. E o que é o discipulado? É uma relação afetiva entre o pai espiritual e os filhos espirituais. E através do discipulado, cada cristão, então, é inserido. É uma relação pessoal. Aonde nessa relação não é uma relação estando, muitas vezes, todo mundo no grupo. Às vezes está todo mundo na reunião, ali de discipulado. Às vezes não. Às vezes a coisa é individual. E, na verdade, essa questão individual é como que um pai estivesse cuidando, orientando, ajudando, incentivando, dando direção para os seus filhos. Então, toda pessoa precisa ter um pai ou uma mãe espiritual que vai te orientar. E tu precisa gerar esses discípulos também, a quem tu vai orientar logo ali na frente. E assim como no mundo natural Deus espera que venhamos promover o crescimento e amadurecimento dos nossos filhos naturais, desde o seu nascimento até a idade adulta, também Deus quer que a gente leve ao amadurecimento essas pessoas que nasceram em Jesus e agora vão crescer. Tudo que nós fizemos desses treinamentos tem esse objetivo, de te preparar para que tu seja um verdadeiro e um excelente pai espiritual. E isso vai ser provavelmente a maior alegria e o maior prazer na tua vida. Pode ter certeza que quando nós geramos os nossos filhos, e os filhos naturais, nós temos muita alegria quando nasce o nosso filho. Quando nasceu uma das nossas filhas, eu me lembro, a minha esposa, ela estava tão feliz que no nascimento derramou lágrimas de felicidade. Assim é a mesma coisa quando nós geramos nossos filhos espirituais. Quem não gera filhos espirituais, não ainda experimentou esse prazer e essa alegria de gerar filhos e de ter filhos espirituais. É realmente uma experiência fantástica. E por último, a última engrenagem é a liderança. Os pais precisam gerar pais. A engrenagem da liderança garante a geração sadia de novos pais no ambiente da igreja. Isso se dá por uma reunião semanal, a reunião da liderança, que também é chamada de célula de edificação. Então, assim como nós temos a nossa célula, assim também o líder, ele tem a célula com o líder dele, que nós chamamos de célula de edificação. Nesta reunião, os pais espirituais, líderes de célula, são nutridos por sua paternidade, pastor ou supervisor, para o cumprimento dos propósitos de Deus. Encorajamento, intercessão, unanimidade de pensamento, ensino,
o que nós temos que programar, as questões estratégicas, como conduzir os nossos discípulos. Então, nunca ninguém na igreja, nunca está abandonado. Todas as pessoas estão sendo cuidadas, pastoreadas, ajudadas, acompanhadas. Se as pessoas estão nas células e participam das reuniões, daquilo que nós falamos, dessa engrenagem toda, certamente elas vão ter um crescimento sobrenatural e o processo não vai parar nelas. Ou seja, não chegou nelas e vai parar. Não, esse processo chegou, mas vai multiplicar. Vai gerar muitas outras pessoas. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então, é exatamente isso que acontece. Se nós estamos unidos, pensando, querendo todos a mesma coisa, não haverá dificuldade, não haverá impossíveis, não haverá impedimentos. Nós vamos avançar, tu vai avançar e fica tranquilo. Deus vai te usar muito mais do que tu pode imaginar. Deus vai fazer coisas tão sobrenaturais na tua vida, através da tua vida, que tu nem pode imaginar que é tu mesmo que está fazendo isso. Na verdade, é o Espírito de Deus que está em ti, fluindo para essa sociedade, para esse mundo, e transformando esse mundo e trazendo Deus como sacerdote, trazendo Deus para a terra. Querido, eu espero que tu tenha entendido essa lição, pois ela é a base de tudo como nós vivemos na igreja, da rede apostólica cristã. Nós entendemos que toda a nossa base, tudo que nós fizemos, precisa ter um alicerce em nossas células. É ali que geramos as vidas, discipulamos, é ali que consolidamos as pessoas, é ali que as pessoas aprendem, ali pessoas têm comunhão, elas são aconselhadas pelos seus líderes, pelos seus discipuladores, é ali que acontece a coisa. E nos cultos, nós consolidamos tudo isso de uma forma celebrativa. Fizemos uma celebração, mas o objetivo principal é a gente, nos cultos, entender que nós participamos de um grupo maior do que simplesmente a célula. E também ter um momento um pouco mais profundo de adoração, uma palavra. Mas a base de tudo são as células. Jamais tu pode ficar fora de uma célula. Jamais tu pode ficar longe de uma célula e jamais tu pode ficar longe da célula sem que tu cresça para que isso, como Deus te chamou, como Deus te alcançou, tu possa multiplicar e gerar pessoas dentro da célula que tu está hoje já, e ali na frente, quem sabe, tu mesmo dirigir, liderar a tua célula. A minha expectativa é que todos vocês que estão vendo esse vídeo agora, que estão fazendo esse treinamento, todos vocês sejam grandes líderes. E não te preocupa, achando que é muito para ti. É tranquilo. Todas as pessoas conseguem fazer uma família natural. Só se tem algum problema de enfermidade, doença, alguma coisa assim. Se nós podemos ter uma família natural, que no meu entender é muito mais difícil de conduzir, uma célula, que é a nossa família espiritual, é muito mais fácil de conduzir do que uma família natural. Então, se tu está conduzindo, quem sabe já a tua família natural, certamente tu tem plenas condições, porque o Espírito Santo está em ti e ele te ajuda. E toda a estrutura da rede está aí para te apoiar. A tua célula, a tua família espiritual, tu também irá conduzir com muita maestria e fará muitos discípulos. E o projeto que começou em Abraão irá se multiplicar através da tua vida. Deus te abençoe. Até o próximo treinamento. Nós vamos, então, estar juntos novamente e vamos crescer nesse treinamento de liderança até que tu chegue
na plenitude da maturidade. Deus te abençoe demais. Tchauzinho.